Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas, a entrevista de Economia da Renascença, que pode ouvir sempre a esta hora e está também disponível em podcast e em rr.pt. Esta semana vamos falar do dinheiro da bazuca e de outros apoios europeus que há para investir até 2030. Mas vamos falar também de investimento, de impostos, de coesão e, por tudo isso, muito de política. O nosso convidado de hoje iniciou a sua vida profissional aos 16 anos, como auxiliar administrativo da Câmara Municipal de São João da Madeira e fez o curso de Direito em Coimbra como trabalhador-estudante. Mas é a sua carreira política que acaba por lhe marcar a vida. Foi deputado, autarca, por 3 mandatos e já passou por vários governos. Diz que gosta de ler, de canto e de música, mas na vida profissional também gosta de se rodear de bons profissionais, que sejam leais e confiáveis e tenham como objetivo fazer bem as coisas para melhorar a vida das pessoas. Nascido em 57, diz que o stress é igual aos 30 ou aos 60, mas sublinha que o conhecimento adquirido permite minimizar uma parte substancial do chamado stress excessivo. Foi secretário de Estado da Educação e Desporto, secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, regressou ao governo com Luís Montenegro como ministro adjunto e da Coesão Territorial. Agora, neste renovado executivo, tem o Ministério da Economia e da Coesão Territorial. Dizem ser um dos pilares de experiência do atual executivo. Esta entrevista vai ser também conduzida por Susana Madureira Martins. E também por Arsénio Reis, bem-vindo, Sr. Ministro da Economia e Coesão. Chegou a defender há cerca de um mês no Parlamento que o Programa de Recuperação e Resiliência não estava a ser reprogramado, estava antes a ser revisto. Pode dizer-nos quantas reprogramações é que já sofreu este Plano de Recuperação e Resiliência? Com toda a certeza. Vamos lá ver. O Programa de Recuperação e Resiliência foi criado no governo socialista de António Costa e depois o próprio António Costa, no tempo do governo dele, fez uma primeira reprogramação. O que estava aí em causa foi alargar bastante a componente de empréstimos, porque o PRR tem uma parte de subvenções, que são subsídios, são apoios a fundo perdido, se quiser, e tem uma parte de empréstimos. A parte de empréstimos andava na ordem dos menos de 2 mil milhões de euros e houve uma reprogramação que aumentou os empréstimos para 6 mil milhões. Portanto, primeira reprogramação no tempo de António Costa. Segunda reprogramação foi feita agora, já no segundo governo de Luís Montenegro, portanto, na primavera deste ano, fizemos uma segunda reprogramação onde mantivemos os valores que estavam em causa, valores de subvenções e de empréstimos, que no total dava 22 mil milhões de euros, mas fizemos algumas alterações, tirámos obras que já não podiam ser feitas, reduzimos outras obras e ampliámos outras obras e o valor manteve-se igual. E agora, recentemente, a semana passada, fizemos uma revisão, que é diferente de uma reprogramação, porque não acrescentamos novos projetos, mas só aumentamos ou diminuímos a ambição de projetos que já existiam, portanto, não acrescentamos novos projetos, e essa revisão deixou o programa não com 22.200 milhões, mas com 21.900 milhões. Portanto, saíram 300 milhões de euros de empréstimos do PRR. E já agora convém explicar porque é que fizemos isso. Porque a parte de empréstimos são empréstimos como os outros, os empréstimos têm que ser pagos. E, portanto, aqui o que nós já tiramos, em vez, as obras que nós íamos fazer com estes empréstimos, que era uma linha de metro de Lisboa e o hospital, e o Hospital de Todos os Santos em Lisboa, como não vão ficar prontos dentro do prazo do PRR, nós tirámos-lo fora do PRR e eles vão ser financiados com empréstimos de outras origens e não empréstimos vindos de Bruxelas, vindos da Comissão Europeia. E porquê é que fazemos isto? Porque a taxa de juro dos empréstimos normais é semelhante, é equivalente ou até às vezes é menor àquela que nós teremos que pagar em Bruxelas. Portanto, estamos a falar, a taxa, eu não digo isso com todo o rigor, até já usei a expressão que era menor, a expressão que é equivalente, porque não é todos os dias igual. A taxa está indexada à Euribor e, portanto, vai variando. Mas, tendencialmente, a taxa de juro que nós pagamos a Bruxelas, neste momento, é igual ou maior do que aquela que nós podemos obter nos mercados internacionais. Portanto, não há nenhum prejuízo por deixar de ter empréstimos de Bruxelas. Quer dizer que na altura em que António Costa reforçou os empréstimos, eu acho que ele fez bem, porque a taxa de juros nessa altura estava muito cara.
e nos mercados internacionais, e obteve uma taxa de juros de Bruxelas que era mais barata. Só que agora a taxa de juros nos mercados internacionais baixou e, portanto, está igual ou até um bocadinho mais baixa do que a taxa de juros que está contratado com a Comissão Europeia. Portanto, está clarificado, temos hoje a última versão do PRR, é um PRR com 21.900 milhões de euros. E não haverá outras reprogramações ou revisões? Não é suposto, não. Não é suposto. É suposto esta ter sido a última. Agora é aplicarmos com toda a força a executar aquilo que está programado para chegarmos ao fim e conseguirmos executar integralmente as subvenções, que é parte do dinheiro a fundo perdido, porque aí seria dramático nós desperdiçarmos dinheiro que nos é dado. Mas isso não vai acontecer, porque as pessoas dizem, criou-se um bocadinho a ideia que o PRR estava atrasado, e não é verdade. Como é que se prova isso? Nós apresentámos o 6º pedido de pagamento. O Presidente da República alimentou um pouco essa ideia, não é? Mas ouça, o Presidente da República, quando falava disso, era verdade. O PRR estava atrasado, de facto, e ele fez muito bem em chamar a atenção para o assunto. A verdade é que, quando entrou o governo da AD, o governo de Luís Montenegro, nós fizemos alterámos várias regras, fizemos uma reprogramação, fizemos agora uma revisão, no sentido de criar condições para que o PRR fosse executado, e ele vai ser executado. Eu ando a dizer há muitos meses que a parte das subvenções vai ser integralmente executada, e tenho a certeza disso. Deixa-me tirar uma dúvida consigo. Em linhas gerais, será que podemos dizer que a solução para o atraso nessa execução do PRR foi passar uma parte da verba inicialmente destinada a investimento público para o Banco de Fomento, que agora pode atribuir esse montante às empresas? Foi este o caminho seguido? Também. Nós tomamos muitas iniciativas, muitas novas medidas para garantir o cumprimento do PRR. Lembra-se que uma das primeiras que fizemos foi evitar ou isentar o visto prévio do Tribunal de Contas nas obras que teriam que ir. Eu lembro-me de aqui neste estúdio, o Sr. Ministro nos falar de um simplex para o PRR, na prática. Exatamente. Foi logo das primeiras medidas que tomamos. Não foi evitar o Tribunal de Contas, foi evitar o visto prévio. Portanto, as obras vão para o terreno e vão para o Tribunal de Contas enquanto estão no terreno. Mas ganhámos o tempo, não estávamos à espera do Tribunal de Contas antes de pôr as obras no terreno. Essa foi uma das primeiras medidas. Mas depois, disse agora muito bem, aquelas realizações que o Estado não conseguir fazer a tempo, estamos a falar de escolas, de centros de saúde, unidades de cuidados continuados, etc., esse tipo de quando nós temos que baixar aí a ambição, fazemos menos coisas e temos menos dinheiro. E o dinheiro que sobra daí, onde é que nós o fomos pôr? Criámos um instrumento financeiro para a inovação e competitividade, pensando sobretudo na inovação das empresas, e colocámos lá esse dinheiro. Na primeira reprogramação tínhamos colocado lá 315 milhões de euros. Agora, nesta revisão, pusemos lá uma fatia maior, 617 milhões, o que quer dizer que temos 932 milhões novos para apoiar a inovação nas empresas, que é uma política decisiva do Governo, é uma forma de nós apostarmos no crescimento económico através da inovação nas empresas. Essa é a totalidade da verba transferida, digamos, para a alçada do Banco de Fomento? É isso que me está a dizer de alguma maneira? Não, é a parte deste instrumento financeiro para a inovação e competitividade que fica alojado no Banco de Fomento. Mas o Banco de Fomento já tinha recebido mais dinheiro do PRR, desde logo para o seu capital. Portanto, havia já outras dotações para o Banco de Fomento. Então, na totalidade, pode-nos dar uma ideia de... Não quero arriscar o número, mas são mais de 1.000 milhões, portanto, são mais de 1.000 milhões que o Banco de Fomento vai receber. Algum era para capital próprio e outro para gerir em favor das empresas. Aqui, de facto, tem essa vantagem que este instrumento financeiro vai ter que ser contratado até 31 de dezembro de 2026, mas pode ser executado já em 27 ou 28. Eu não quero aqui deixar nenhuma confusão. Nos 2 anos seguintes? Exatamente. Eu não quero deixar nenhuma confusão. Não se diga daqui que o PRR vai poder ir até 2027 ou 28. O PRR termina as obras em 31 de agosto de 26. E os movimentos financeiros terminam em 31 de dezembro de 26. Mas o dinheiro que for colocado neste instrumento financeiro para a inovação e competitividade tem que ser contratado com as empresas até 31 de dezembro de 26, mas pode ser executado mais tarde, estes tais 932 milhões. Foi uma maneira de equilibrar entre o dinheiro destinado ao investimento público e o dinheiro destinado às empresas. No fundo, foi a forma que encontrou
para assumir que estava fortemente desequilibrado a favor do investimento público este dinheiro do PRR? Eu sempre disse, desde que apareceu o PRR, eu disse sempre que ele tinha um pecado original, como eu sempre lhe chamei, que era ter muito mais dinheiro para a área do serviço público do que para as empresas. Evidentemente que é preciso investir nos serviços públicos, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que hoje, em Portugal, as nossas carências já não passam sobretudo por infraestruturas públicas. Estradas, autoestradas, escolas, centros de saúde, hospitais, equipamentos desportivos, equipamentos culturais. Esse já não é o nosso problema, não é isso que tira o sono à maioria dos portugueses. O que tira o sono aos portugueses é a falta de dinheiro no bolso, é a falta de rendimento, são salários baixos. E, portanto, a grande aposta que temos que fazer é apostar nas empresas, que é lá que se decidem os salários. É com empresas mais competitivas, com mais inovação, com mais investimento, que é possível melhorar os salários dos nossos trabalhadores. E o que é que já está decidido que não será financiado pela bazuca? Falava há pouco do metro de Lisboa, para além disso, o que é que não vai ser financiado pela bazuca? Aquilo que cai mesmo, que é sair fora do PRR, é o metro de Lisboa e o Hospital Todos os Santos. Esses saem mesmo. E havia também, já no tempo da reprogramação anterior, tínhamos tirado fora a barragem do Pisão, e mais a dessalinizadora do Algarve e umas captações de água também no Algarve. Tinham saído fora do PRR. Mas tudo isso que saiu fora do PRR vai ter outros financiamentos. Portanto, em nenhum caso, não há nenhuma obra... Está a garantir que não deixará de ser feito. Exato. Todas estas obras mas que estavam saíram previstas... do orçamento do Estado. As obras que estavam previstas no PRR vão ser todas executadas. Se não for com o dinheiro do PRR, é com o dinheiro do orçamento do Estado, garantidamente. O Sr. Ministro, há quem diga que foram feitas umas contas que permitiram que esses 300 milhões que no fundo saíram do PRR correspondam ao excedente orçamental previsto de 0,1%. Essas contas foram feitas no Governo ou foram feitas só pela oposição? Se fosse verdade, não tinha mal nenhum. Se fosse verdade, não tinha mal nenhum, porque as obras vão ser feitas, portanto não tinha mal nenhum. Mas não é verdade, porque o que nós tiramos fora foi aquilo que não podia ficar dentro. Não foi uma opção. Dizer que sai fora o metro de Lisboa... Ele não ia estar concluído não foi a tempo, uma escolha, ainda nem começou. Como é que pode estar pronto em 31 de dezembro, em agosto de 26, se em novembro de 25 ainda nem começou? O Hospital Todos os Santos está a começar as fundações. E, portanto, como é que podia ficar pronto? Portanto, não foi uma escolha do Governo dizer agora vamos tirar fora aí esta obra. Não foi a chamada engenharia financeira, não, é o que nos está a dizer. Foi olhar para a realidade, fazer um levantamento de qual era a situação no país e aquilo que não podia ficar dentro nós tirámos fora a tempo e horas para podermos substituir por outras coisas. Se não estávamos daqui a um ano a queixar-nos que afinal não fomos diligentes, não estivemos atentos e íamos perder dinheiro. Assim, a tempo e horas, reconhecemos que o que não vai ficar, o que não é possível executar dentro do prazo, sai fora. E será feito com outras fontes de financiamento. Com o PRR a dominar as atenções, o PT 2030 tem sido relegado para segundo plano. Este programa, o PT 2030, também tem demonstrado dificuldades de execução. O país corre aqui o risco de perder estas verbas do PT 2030 e quais é que são as situações que lhe merecem maior preocupação? Tem toda a razão quando diz que as pessoas estão muito concentradas no PRR e menos no Portugal 2030. Primeiro porque o PRR é novidade, aconteceu pela primeira vez. E a dimensão? E não voltará a acontecer. É pela dimensão e é porque tem um prazo mais exigente. Tem que estar pronto em 26, enquanto que o PT 2030 vai até 2029. E, portanto, temos mais tempo para o executar. E por isso é que se fala mais do PRR. Mas tem toda a razão quando diz que o Portugal 2030, ele também me suscitou a mim, dentro do Governo, uma séria preocupação, porque há uma regra que já vem de há muito tempo, que é a regra chamada N+3. Significa o quê? Significa que uma obra que está prevista para o ano X tem que ser executada no ano X, ou se quiser no ano N, mais 3 anos. Há 3 anos de tolerância sobre o prazo previsto. Ora, o que é que aconteceu desta vez? Como o Portugal 2030 começou muito tarde, começou 1 ano e meio depois do que tinha começado o Portugal 2020, portanto, começando muito tarde, a tolerância de 3 anos ficou reduzida a uma tolerância de 1 ano e meio.
E, portanto, o arranque de um programa é sempre muito mais duro do que depois quando ele está em velocidade de cruzeiro, e nós chegámos agora a uma situação em que estávamos a ficar muito preocupados de podermos não cumprir a regra N+3 em todos os programas. Tomámos medidas também aqui, fizemos uma reprogramação do Portugal 2030, e eu ainda não lhe posso garantir a 100% que vamos cumprir a regra N+30 em todos os programas, mas posso lhe garantir a 99%. Já só falta um programa dos 8 que temos, só falta um, e a ideia que eu tenho é que está a ser feito tudo. E que programa é esse? É o Programa Operacional Regional do Algarve, que ainda não temos a garantia de estar executado a 100%, ou melhor, de ter cumprido integralmente a regra N+3. Mas tenho falado regularmente com o Presidente da CCDR Algarve e sei que ele está muitíssimo empenhado nisso, é uma preocupação diária dele de garantir que não vai perder dinheiro, e estou convencido que ele vai conseguir isso. Tem uma explicação para o atraso, para esse atraso inicial que mencionou, de 1 ano e meio? Provavelmente do governo anterior, imagino, mas foi-lhe dada alguma explicação para isso? Não foi dada nenhuma explicação. Eu acho que houve aqui... vamos lá ver. A explicação benigna é que o governo esteve muito empenhado em montar o PRR e fazer arrancar o PRR e distraiu-se do Portugal 2030. A verdade é que o governo, ao fazer isto, aceitou correr um risco enorme, porque nós estávamos aqui há uns meses atrás seriamente preocupados de não conseguir cumprir a regra N+3. E era a primeira vez que isto acontecia. Porque nunca o programa tinha arrancado tão tarde. E isso significa... E por isso é que nós chegámos, repare, quando este governo... Qual era a explicação maligna, digamos assim, ou menos boa? Deixe-me só dizer isto. Quando este governo inicia funções, portanto, o PRR devia começar em 2021. Quando este governo inicia funções em 24, em abril de 2024, a taxa de execução do PRR era do Portugal 2030, que é do que estamos a falar agora, Portugal 2030, era 0,5%. 0,5%, veja bem. Faltava executar 99,5% do programa. Portanto, era de facto um atraso enorme. Nunca tinha acontecido um atraso desta natureza, mas a verdade é que estamos quase a poder garantir que vamos chegar ao final deste ano e não vamos ter falhas na regra N+3. Vamos falar de impostos. A elevada carga, mesmo não sendo a sua área direta, a elevada carga fiscal continua a ser a principal crítica dos empresários, bem como a complexidade do Código Tributário. Este governo pode garantir impostos competitivos com o resto da Europa e a reforma da tributação ainda nesta legislatura? Olha, a complexidade da carga fiscal, eu até acredito que os empresários se possam queixar dela com alguma razão. Esse é um processo que nunca está completo. Eu também lhe posso dizer que não há sistema mais eficiente que o nosso sistema fiscal. A autoridade tributária é hoje uma máquina de eficiência a cobrar impostos. Se fosse a administração pública toda tão eficiente quanto é a autoridade tributária e a administração pública portuguesa... Não sei se são boas notícias para os portugueses, mas percebo o que diz. Mas que alguma coisa funcione bem. Certo. É um bom exemplo. Portanto, é possível... A administração pública também pode ser competente e pode funcionar bem. Agora, mas isso nunca está completa. A desburocratização e a simplificação fiscal é sempre uma coisa que está nas preocupações, espero eu, da autoridade tributária e seguramente na cabeça do Ministro das Finanças e da Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. Mas a parte da carga fiscal, aí os empresários podem achar que ela está alta, mas é preciso reconhecer que ela está a baixar em 2 anos consecutivos. É preciso fazer notar que o campeão da carga fiscal em Portugal, o primeiro-ministro, que teve a maior carga fiscal de todos os tempos, chama-se António Costa. E a segunda maior carga fiscal foi conseguida por um primeiro-ministro que se chama António Costa. E a terceira maior carga fiscal foi conseguida por um primeiro-ministro que também se chama António Costa. Ele ocupa todos os lugares do pódio porque ia subindo a carga fiscal com ele.
Este governo está a reduzir a carga fiscal e faço notar que no orçamento para 2026 e no orçamento para 2025, tem 2 orçamentos seguidos, os impostos baixam, portanto, os principais impostos baixam, o IRS e o IRC baixam, e não há nenhum imposto que suba. Nunca isto tinha acontecido. Não sobe nenhum imposto e os principais impostos baixam. Eu faço notar que Luís Montenegro já baixou o IRS por 4 vezes em ano e meio de funções. O IRS. O IRC, como sabe, só está a baixar 1 ponto por ano. Foi assim o entendimento feito com o Partido Socialista o ano passado. E, portanto, vamos passar de 21% para 17% no IRC e em 4 anos. Esse acordo pode ser revisto, entretanto? Já está em lei. Já está na forma de lei. Portanto, a lei recentemente aprovada já fixou, justamente para garantir previsibilidade aos empresários, eles já sabem que passou de 21 para 20, agora vai passar para 19 e depois no ano seguinte para 18 e no ano seguinte para 17. Isso já está vertido em lei. Há quem defenda, eu lembro-me, há um ano fizemos uma entrevista aqui à bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados que defendiam uma redução agressiva do IRC, as palavras são dela, que podia ir até aos 15%. Isso é possível nesta legislatura? O Sr. Ministro acha que ou é ir demasiado depressa? Não sei se lembra de como foi difícil no Parlamento, ano passado, fazer aprovar no Parlamento a baixa do IRC. Mas foi uma grande maioria parlamentar era diferente, não é? E, portanto, nós tivemos que fazer um entendimento com o Partido Socialista para reduzir. Queríamos baixar 2 pontos, se bem se lembram, e tivemos que baixar 1 ponto só. E foi esse entendimento que permitiu agora fazer aprovar esta nova lei e, portanto, estamos a baixar tanto quanto o Parlamento nos autorizou. Porque se quiser saber, se for olhar para o programa eleitoral da primeira eleição de Montenegro, de facto estava lá os 15%. Só que depois vimos as dificuldades que isso gerou e, portanto, contentámos-nos com os 17% como a meta do IRC. Disse há pouco que os impostos baixaram. Temos pelo meio disso, agora neste momento, a questão do ISP, do Imposto sobre Produtos Petrolíferos. Eu não lhe queria perguntar se considera que ele... O que eu lhe queria perguntar era se, para compensar a retirada dos apoios ao ISP, o Sr. Ministro admite lutar por outro tipo de ajudas, nomeadamente a transportadores, à indústria, ou seja, à área empresarial. Deixe-me só, eu já vou responder à sua questão do ISP, mas deixe-me só fazer notar o seguinte, porque às vezes os portugueses acham que estão num país miserável, um país pobre, as coisas correm mal. Eu quero fazer notar o seguinte, o nosso país tem imensos problemas. Mas tem 2 milhões de pessoas em pobreza ou exclusão social, portanto logo isso é um imenso problema. Podemos fazer uma lista enorme de problemas que o país tem e que este governo ainda não resolveu, espero que resolva uma parte importante deles, mas estão por resolver. Mas a par dessa lista imensa de problemas que o país tem, há coisas que estão a correr bem em Portugal e é preciso lembrar-nos disso. Falou agora da baixa de impostos. 2 anos seguidos a baixar impostos. 2 anos seguidos sem aumentar um único imposto. Depois, contas equilibradas. Portanto, não há déficit orçamental. Há um pequeníssimo excedente orçamental, como deve ser. Também não defendo grandes excedentes, mas um pequeno excedente orçamental. A dívida pública baixar, este ano vai ficar um bocadinho acima dos 90, no próximo ano já vai ficar abaixo dos 90. Nós estávamos em 137 ou 138 no tempo da Troika. E depois, mais importante do que isso tudo, os salários a aumentarem. É bom lembrar às pessoas que nos ouvem que têm baixos salários, mas em 2024 Portugal foi o país da OCDE, portanto é a Europa toda, mais Estados Unidos, mais Canadá, mais Austrália, etc. Foi o país da Europa onde os salários reais mais subiram. A base era muito baixa, Sr. Ministro, não é? Claro, mas ouça, mas já era. Não era estou assim que estava. a tirar mérito, mas... Exatamente, mas isso foi, comecei por dizer aí, os salários são baixos. Muito baixos. Mas apesar disso, foi o país da OCDE onde os salários mais subiram em 2024. E em 2025, no primeiro semestre de 2025, o aumento líquido do salário médio em Portugal, este ano, cresceu 9%. 9% significa 7% em termos líquidos. Os salários são baixos,
Mas isto são boas notícias, que estamos no bom caminho. Fossem todos os anos assim e nós rapidamente recuperávamos a diferença para a Europa. Porque agora aí não posso deixar de lhe dizer este ponto, que é, quando se diz Portugal, os salários estão baixos. Pois são. Portugal é um país pobre, globalmente. Nós estamos a 18 pontos percentuais da média europeia em termos de PIB per capita. Portanto, o PIB per capita tem 100%, é a média, nós estamos a 82%. E já agora deixe-me dizer-lhe isto, sabe quanto é que nós crescemos nos últimos 30 anos? Quanto é que nos aproximamos do PIB per capita? 1 ponto percentual em 30 anos. De 1995 a 2024, crescemos 1 ponto. Isto é marcar passo. Desigual, é marcar passo completamente. E, portanto, eu quero dizer-lhe, o meu grande objetivo, eu quase diria o meu sonho, era mesmo, eu gostava de viver até poder ver Portugal na média europeia. Já não peço mais do que isso, mas chegar à média europeia. Aí eu tenho, nesse dia, bebo uma garrafa de champanhe, ou uma garrafa, ou um copo, uma taça, enfim. Uma garrafa será demais. Acho que não estará sozinho, mas voltemos agora ao ISP, comemoro isso. Mas, portanto, foi para dar aqui algumas notícias boas, certo. Sendo certo que há esta má notícia de base, que é que nós partimos de uma base baixa. Estamos a 82% do PIB per capita europeu. Quanto ao ISP, eu acho que é um tema para... Não vale a pena estarmos a criar ilusões, temos de ser claros sobre esta matéria e dizer a verdade toda sobre isto. O que é que aconteceu ao ISP? O ISP é um imposto sobre os produtos petrolíferos que, quando houve o grande aumento do preço da gasolina, ou do petróleo, quando foi da invasão da Ucrânia, houve um aumento enorme do preço do petróleo e então o governo da ocasião, o governo socialista, disse que com este aumento todo do preço do petróleo, a gasolina nas bombas vai para um preço inacessível, vamos baixar aqui temporariamente o ISP. E baixou temporariamente o ISP. E depois começou gradualmente a retirar o desconto. Não é a subir, é retirar o desconto que se tinha feito no ISP, que tinha sido um desconto temporário, porque o preço do petróleo tinha subido extraordinariamente. E aquilo que o governo atual diz que vai fazer, e vai, é continuar a retirar gradualmente esse desconto, até por pressão da Comissão Europeia, que manda retirar o desconto todo, e o governo o que se propõe fazer é tirá-lo lentamente. E de que forma? Deixe-me explicar-lhe isto. No dia que o senhor for à bomba e pagar mais caro do que no dia anterior, nesse dia, quer dizer, o ISP não aumentou. Porque o ISP nunca aumentará para lhe criar um aumento do preço da gasolina. Agora, se um dia for à bomba e o preço baixou, pode pensar, ele teria baixado mais se não fosse o ISP. Mas nunca haverá aumento de preço por causa do ajustamento do imposto. Pode o preço da gasolina baixar menos do que devia, porque estamos a retirar gradualmente o desconto extraordinário que estava feito sobre o ISP. E como é que se compensa essa retirada dos apoios no ISP? Que tipo de ajudas, por exemplo... Como é que uma loja a compensa no dia em que acabaram os saldos? Acabaram os saldos, vai às compras e compra ao preço normal. Como é que a loja a compensa? Compensou antes quando lhe deu saldos. Não há forma de compensar. Pois como é que uma loja a compensa no dia que acabam os saldos? Volta ao preço normal. O que estamos aqui a fazer é que, enquanto que nos saldos acabaram os saldos e no dia seguinte volta ao preço normal, aqui está a ser gradual, ou vai ser gradualmente, e você não vai sentir aumento de preços. Ao longo de quanto tempo é que há uma previsão de ser retirada dos apoios? Não creio que... Não, é ao longo do tempo, de maneira a que... Depende do preço do petróleo, depende do preço da gasolina, porque o que está assumido é que a retirada gradual do ISP não vai acontecer de forma a fazer aumentar o preço da bomba de gasolina. E, portanto, depende do ritmo do aumento ou diminuição do preço final da gasolina. De facto, esta conversa parece com o Ministro das Finanças, mas não é. Eu não quero esclarecer isto, é o Ministro da Economia, por isso insisto na pergunta. Nem para o setor industrial e dos transportes, que é um setor empresarial, o Ministro da Economia prevê algum tipo de apoio adicional? Com este corte no ISP, obviamente. Com este corte nos apoios, obviamente. Há uma regra no orçamento de 2025 que depois não foi regulamentada e que prevê preços especiais para aquelas máquinas
para máquinas que consomem muito gasóleo e que são máquinas industriais, não são máquinas de transporte, são máquinas industriais. Imagina aquelas máquinas que andam numa pedreira a destruir pedra ou a cartar pedra, enfim. São máquinas que consomem muito gasóleo, mas que não são propriamente máquinas de locomoção. E aí não está ainda claro, mas pode haver aí um ajustamento do preço a esse nível. Essa será a exceção, não é? Se for, não está claro ainda. Sim, é preciso regulamentar, é isso? Isso. Muito bem. Passamos para as tarifas. Tem como meta que as exportações alcancem 50% do PIB ao longo da legislatura. Já não teme o efeito das tarifas alfandegárias impostas pela administração norte-americana de Donald Trump? As tarifas anormais que foram criadas não são nunca boas para a economia. A economia precisa de previsibilidade e, digamos que, aquilo que estas tarifas súbitas vieram provocar foi o contrário dessa previsibilidade. Criaram agitação, incerteza nos mercados e isso sentiu-se, aliás, nas nossas exportações no mês de agosto, que foi quando este assunto esteve mais na ordem do dia. Agora, a análise sobre o impacto das tarifas na economia portuguesa é muito diversificada. Há setores onde prejudicou com alguma severidade, noutros é praticamente indiferente, noutros pode até melhorar a situação, porque a análise não é direta em termos de aumentou as tarifas, logo prejudica-nos a nós. Porque prejudica a nós, mas também prejudica os nossos concorrentes. Tarifas sobre a Europa prejudicam Portugal, prejudica a Espanha, a França, a Itália, etc. Agora, há muitos setores em que se pode dizer, bom, mas se Portugal tem uma tarifa de 15% para os Estados Unidos e a China tem 50%, então Portugal tem aqui uma boa oportunidade. Tem o grande fornecedor, que é a China, fica em piores condições, Portugal pode ter melhores condições. É verdade, ou pode ser verdade, mas está aqui outra verdade escondida, é que a China, que vai deixar de exportar tanto para os Estados Unidos, vai passar a exportar mais para a Europa, vai querer diversificar, porque eles não querem exportar menos do que exportam hoje. E a verdade é que eles estão a invadir a Europa, com um acréscimo de dificuldades de exportar para a China, há maior exportação para a Europa. Portanto, isso não é um receio, isso é uma coisa que já está. Isto é uma constatação. Isto é uma constatação. E repare, Portugal exporta sobretudo para a Europa. O nosso primeiro, segundo, terceiro, quarto país de destino são europeus. Só em quinto lugar temos os Estados Unidos, justamente. E, portanto, nos países para onde nós mais exportamos, ganhamos um concorrente novo, que é a China, porque a China deixou de ter o mercado americano e está a vir para o mercado português. Portanto, isto para dizer que as tarifas não são nunca boas. Não são. Agora, haverá um setor ou outro, sei lá, a cortiça ficou isenta, fantástico. Mas são setores específicos que podem ter ganho com isto, mas esta imprevisibilidade não faz bem à economia. Não tem uma noção da dimensão da perda, no caso das exportações para os Estados Unidos? Tenho. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, no mês de agosto, no mês de agosto, nós tínhamos, em termos equivalentes, baixado as exportações 8,1%. O que é substancial, diga-se. O que é substancial. E essa questão da China estar a entrar pela Europa dentro, queria-lhe fazer a pergunta ao contrário, que é, o que é que nós estamos a perder e se há setores mais sensíveis? Estou a imaginar o têxtil, mas posso estar enganado. O automóvel. Mas não está enganado, não está enganado. Agora aqui a questão, o que é que nós temos que fazer? Repare bem. Portugal vai ter mais dificuldade, as empresas vão ter mais dificuldade em exportar, mas os outros países da Europa também vão ter mais dificuldades em exportar. Nós dizemos solução, diversificar mercados, procurar novos clientes. Mas os espanhóis dizem o mesmo, os franceses também, os alemães também. Portanto, aqui é preciso agora arranjar novos instrumentos diferenciadores para podermos facilitar a vida dos nossos empresários. O governo não vai exportar por eles, não vai arranjar clientes por eles, mas pode facilitar-lhes a vida, porque eles é que vão ter que encontrar novos clientes com a nossa ajuda. Como é que nós podemos ajudar? Nós antecipamos e aumentamos a dotação do Portugal 2030 para internacionalização.
Aumentámos-lhe o valor e pusemos já concursos mais cedo do que era previsto fazer, para justamente pôr mais dinheiro nas empresas e nas associações empresariais que organizam feiras, etc., para poderem procurar novos mercados. Em segundo lugar, vamos fazer uma coisa que eu reputo muito importante, que tem a ver com os seguros de crédito à exportação. Hoje, as empresas, para encontrarem novos clientes, para encontrarem novos mercados, vão querer seguro de crédito. Você dificilmente manda uma mercadoria para um cliente que não conhece sem ter um seguro de crédito. O nível de risco é maior, não é? Evidentemente. Mas hoje é muito difícil fazer um seguro de crédito nestas condições. Num país mais ou menos desconhecido, um cliente que seja pouco conhecido, não há seguro de crédito. O seguro de crédito adora fornecer guarda-chuvas em agosto, não é? Porque não há risco de poder de alguém precisar deles. Então, o que é que nós vamos fazer? A partir de janeiro de 2026, quem vai deter a garantia de Estado para os seguros de crédito vai ser o Banco Português de Fomento. Portanto, deixa de ser a COSEC, passa a ser o Banco Português de Fomento. A COSEC era uma empresa privada, que tinha como mira, como fito o lucro, como todas as empresas privadas têm. E, portanto, quem quer lucros quer correr o menor risco possível quando está a fazer seguros de crédito. Portanto, eu estou convencido que a passagem dos seguros de crédito para o âmbito do Banco Português de Fomento vai criar melhores condições para que os nossos empresários possam diversificar os destinos das suas exportações. E isso não cria um risco de perdas para o próprio Banco de Fomento? O Banco de Fomento não deve ter prejuízos. Regra número 1. Regra número 2. Não é preciso que tenha lucros igual à Caixa Geral de Depósitos. Também se tiver não fazia mal. Dito de outra maneira, pode não ter lucros. Não, pode ter lucros. Eu desejo e espero que tenha lucros. Não deve ter prejuízo, mas também pode não ter lucro. Não deve ter prejuízo, mas o seu objetivo não é ter lucro. E, portanto, repara, a Caixa Geral de Depósitos está em concorrência com os demais bancos e está a fazer muito bem o seu papel. O Banco Português de Fomento não está em concorrência com os demais bancos, está para trabalhar com o conjunto dos bancos ao serviço das empresas. E, de facto, está a fazer um trabalho notável, que está a marcar a diferença. Veja bem, durante este ano, o valor das garantias dadas pelo Banco de Fomento aos créditos dos bancos às empresas aumentou 10 vezes. Multiplicou por 10, não é 10% de aumento, é 10 vezes mais. Passou de 450 milhões de euros de garantias para 5.150 milhões de euros de garantias, digamos, aos bancos nos empréstimos dados às empresas. Portanto, é uma revolução que está a acontecer no Banco Português de Fomento e é para continuar ao serviço das empresas que precisam absolutamente de se capitalizarem. Só atalho de foice. O que é que explica essa revolução no Banco de Fomento? O que é que não acontecia e que passou a acontecer, só para percebermos todos? É só gestão política? Pergunto. Não é só gestão política, também há uma gestão política, há uma maior aposta nas empresas, mas não há que desmerecer aqui o papel fundamental que tem o seu líder, o novo CEO do banco, que é um homem enérgico, lutador, ambicioso e que é capaz de mobilizar as pessoas, como se tem visto. Eu ainda há dias tive a oportunidade de estar num encontro com todos os trabalhadores do banco e percebi o grau de motivação que o banco tem. Eles são, como eu lhes disse, hoje são tropa de elite da nossa administração pública, embora eu acho que eles cada vez mais devem deixar de ser funcionários públicos e passarem a ser cada vez mais bancários, que é o que eles de facto são. Há pouco estávamos a falar da... Mas deixe-me interromper, não me leva a mal, porque há aqui uma componente da política que é a seguinte. Eu acho que os nossos empresários têm hoje uma consciência absolutamente clara que do lado do governo eles sentem que têm um parceiro. E eu tenho procurado fazer esse discurso com toda a clareza. Eu sou muito claro a dizer, nós não temos nenhum problema com a palavra lucro. Nosso problema é com a palavra prejuízo. Venham os lucros, nenhum problema. Não temos nenhum problema que as empresas cresçam. Aqui há tempos na Assembleia da República discutia lá com a ala esquerda, ou extrema esquerda do Parlamento, porque falavam da concentração das empresas, a concentração. Eu digo, mas já repararam
que as maiores empresas são as que pagam melhores salários. É bom para a economia que as microempresas se transformem em pequenas, que as pequenas se transformem em médias e que as médias se transformem em grandes. Isso tem que ser a ambição de cada empresa e o Governo convive muito bem com esta ambição. E, portanto, pomos-nos do lado, somos parceiros dos empresários. Os empresários sentem que têm aqui um parceiro. Estamos a resolver um grande problema que eles têm, que é a burocracia. Estamos a diminuir fortemente a burocracia das empresas. Ainda não se sentiu tudo, mas já começou a sentir-se e vai sentir-se muito mais. Estamos a baixar-lhes os impostos. E estamos a dizer, meus amigos, estamos a ajudá-los a investir mais, com as garantias que nós damos dos financiamentos bancários. Estamos a ajudá-los a poderem exportar melhor, exportar mais, com as alterações no seguro de crédito à exportação. Portanto, os empresários sentem naturalmente mais confiança. Há contas feitas sobre quantas empresas, enfim, é que esse seguro de crédito, a partir de 1 de janeiro, creio, é que pode abarcar? Tem isso... Olha, vou-lhe dizer, o número de empresas não sei, mas o valor dos seguros era uma coisa, é uma coisa que surpreende, eram 200 e tal milhões de euros, apenas. Às exportações. Está a abrir os olhos, mas é verdade, era um valor baixíssimo. Isto tem que crescer muito, a parte do seguro de crédito à exportação tem que crescer muitíssimo. Há pouco, peço de voltar ainda um bocadinho lá atrás ao problema dos componentes ou da falta de componentes que a Europa tem, sobretudo para o setor automóvel, por via do efeito chinês, não é? Dos fabricantes da China. Como é que isso se pode resolver, pegando no nosso próprio exemplo português, por exemplo, para uma empresa como a Auto Europa em Portugal, quais é que são os verdadeiros riscos de esses componentes falharem de tal maneira que provoque efeitos numa empresa como a Auto Europa e outras, enfim, que existem no mercado português? Esse risco existe, não é? Esse risco existe. Agora, não é um risco que aconteça num clima normal de mercados. Existe esse risco num clima de guerra comercial ou de guerra militar. Que é o que nós estamos em ambas. Pois, mas supostamente estávamos longe da guerra militar, mas a verdade é que ela está a afetar-nos e entrou-se num clima, em modo de guerra comercial de alguma forma. Portanto, num clima... Em condições normais, esse risco não existe. Em clima de guerra, tudo se altera e esse risco acontece. Temos aqui uma vantagem. Isso pode acontecer em Portugal, acontece também em Espanha, acontece na Alemanha, acontece em Itália, acontece... E, portanto, a probabilidade disso acontecer é melhor. Mas aconteceu agora à Bosch, não é? A Bosch suspendeu a produção porque lhes falta uma pecinha que está a ser objeto de embargo e, portanto, isto, uma peça pode impossibilitar um problema que paira sobre a Auto Europa também, uma cadeia de produção sobre todas as empresas que trabalham neste regime. Isso é um risco que tem que ser evitado. Aparentemente, já esse embargo foi levantado já e, portanto, há de estar resolvido dentro de muito pouco tempo. Mas a verdade, o mundo está muito interdependente. E esta interdependência faz sentido quando há regras, quando há previsibilidade, quando as regras são cumpridas. Quando se começa a violar regras em ambiente de guerra, tudo pode acontecer. E é por isso que a vida do empresário é difícil. Eu tenho uma grande compreensão pela incerteza que os empresários têm. Se fosse tudo fácil, éramos todos empresários. No debate do orçamento, vamos agora um bocadinho a questões de investimento também. Anunciou o maior investimento estrangeiro de sempre, um data center em Sines, um investimento que alegadamente já teria sido anunciado antes por António Costa, esteve na origem, aliás, da Operação Influencer. Quer explicar o que é que aconteceu nos últimos 5 anos com este projeto, só para nós termos também aqui uma ideia lógica da sua evolução, não é? Uma boa questão. O que aconteceu foi o seguinte, no tempo de António Costa, foi anunciado que ia ser construído um data center em Sines, equivalendo isso a um investimento de 3.500 milhões de euros. Ia ser feito um grande edifício para instalar um data center.
Isto foi em 2023, salvo erro. Portanto, ou 22 ou 23, o governo António Costa. E agora, em 2020, em outubro de 25, foi anunciado que o investimento não iria ser de 3,5 milhões, mas de 8,5 milhões, que em vez de um edifício iam ser construídos 6 edifícios, porque entretanto já tinha sido aumentada a disponibilidade de potência de energia que foi atribuída no início deste ano e que impedia o crescimento do data center e, portanto, agora passou a ser possível passar de 1 para 6, e foi anunciado também que aquilo não ia ser só um armazém. Agora, em outubro, foi anunciado que ia ter uns milhares, já não sei quantos exatamente, de chips que iriam, digamos, que iriam sustentar o sistema de inteligência artificial da Microsoft. Portanto, íamos ter os chips da NVIDIA para sustentar a Microsoft. Portanto, do que estamos a falar é de um investimento que iniciou no governo António Costa, com um pavilhão, 3.500 milhões, e agora passamos a ter 8.500 milhões, 6 edifícios, e em vez de serem armazéns vazios, passam a estar cheios com empresas de top mundial. É esta a diferença. Além desse data center de Sines, há outros investimentos previstos? Pode-nos dar ideia do valor de investimento direto estrangeiro que está estimado para o próximo ano? Ou que tem sido cumprido também neste último ano? É muito incerto dar esse valor. Eu não gostaria, tenho a impressão que nunca na vida lhe vou dar valor nenhum, porque esse valor eu gosto de coisas mais seguras e prefiro falar dos investimentos que estão aprovados do que daquilo que pode vir a acontecer. Aquilo que está em discussão e os contactos e as questões e os apoios e as perguntas e as intenções, há muitas coisas a mexer, e então a esse lado do processamento de dados mexe imensas coisas a imensos lados. Mas não vale, eu não queria estar a falar disso, porque enquanto as coisas não estiverem concretizadas, eu prefiro falar do que está decidido. O caso deste investimento agora em Sines é uma coisa que foi assinada e, aliás, eles próprios tornaram público. Repare, nem foi o governo que tornou público. Eu lembro, eu no Parlamento, eu falei disto no Parlamento dizendo que foi noticiado agora em outubro, que foi noticiado pelos próprios. Eu apenas fui porta-voz de uma boa notícia que tinha sido dada pelos próprios promotores, pelos investidores. Há pouco dizia que gostava de ter pequenos excedentes orçamentais. Este excedente que está previsto é de 0,1%. Pergunto-lhe se não teme que na discussão na especialidade das contas do Estado, PS e Chega formem as chamadas maiorias negativas de tal forma, em áreas, por exemplo, como as pensões, de tal forma que o excedente orçamental fique um pouco rebentado. Peço desculpa pela palavra que usei. Olha, numa democracia nós temos que confiar no sentido de responsabilidade dos seus agentes, que são os deputados e são os partidos políticos. Portanto, o Governo fez a sua obrigação, apresentou um projeto de orçamento equilibrado, com contas certas, que tem um pequeno excedente, que é o mínimo que se pode ter, 0,1% de excedente. Porque este ano é um ano particularmente exigente por causa dos empréstimos do PRR, que são uma circunstância anormal, que existe em 2026 e já não existirá em 2027 ou 2028 e por aí fora. Eu falo de um excedente à volta de 300 milhões, não estou em contas. Exatamente. Portanto, o Governo fez a sua obrigação, que foi apresentar um orçamento equilibrado. Pequeno excedente de 0,1. Se as oposições, portanto, agora se o Partido Socialista e o Chega, que se dizem tão antagonistas e tão diferentes, resolverem mostrar que afinal são iguais e se juntam para aprovar despesa que exceda, que torne o orçamento equilibrado num orçamento deficitário, bom, isso aí são eles que estão a assumir essa responsabilidade e o país saberá de quem é a responsabilidade de nós voltarmos aos déficits. O que é que acontece? Voltamos ao déficit e... Olha, o que é que acontece? Eu espero que não aconteça nada, porque eu espero que isso não vá acontecer, porque eu acho que isso seria uma enorme irresponsabilidade. Eu espero que não vá acontecer. Mas se as contas desequilibrarem, quais é que são os riscos? Eu espero que... Repare uma coisa, o país ainda está muito ressentido do tempo da Troika.
O tempo da Troika só aconteceu porque houve anos e anos de déficits orçamentais que acumularam uma situação de dívida gigantesca e depois já não havia quem nos emprestasse dinheiro. Nós ainda estamos com uma dívida muito alta, ainda estamos acima dos 90%, já baixou imenso, mas ainda estamos com uma dívida muito alta. Não estamos em tempo de ter déficits orçamentais. Aliás, eu tenho a tese que déficits orçamentais é para períodos de guerra ou períodos de catástrofe, não é para períodos de normalidade. Em períodos de normalidade, tal como em minha casa ou na sua casa, as contas devem estar equilibradas. E de preferência ter um pequeno saldo positivo para, se houver alguma catástrofe, poder estar prevenida. Mas se a catástrofe for muito grande, até pode ter que ir pedir dinheiro emprestado a um vizinho ou ao banco, ou seja o que for. E o mesmo se deve passar com o Estado. Deve, por princípio, ter contas equilibradas. Esta é que é a boa regra. Eu acho que os portugueses valorizam isto. Nós estamos a caminho de ter 4 anos seguidos de contas certas. Se houver bom senso do lado da oposição. Pelo menos é esta a proposta do Governo. E eu acho que os portugueses não querem voltar a ouvir falar de contas desequilibradas e de déficits orçamentais. Eu, por mim, dispenso bem essa palavra. O PS já veio, entretanto, propor, José Luís Carneiro, uma alteração à lei de finanças locais, dizendo, o líder do Partido Socialista, que uma alteração que permita a autonomia das autarquias, a alteração do teto do endividamento das autarquias e também mecanismos de controle e responsabilização. Há alguma abertura do Governo e da AD para que esta lei possa ser alterada? Desta maneira? Há toda a abertura, nós já anunciámos, e está no programa do Governo, que vamos alterar a lei das finanças locais. E eu sinceramente, que isso venha a ser feito com um clima de grande consenso, como tem sido feito, aliás. Portanto, há ali uma componente técnica que tem que ser preparada. No meu Ministério estamos a constituir, juntamente com o Ministério das Finanças, uma comissão, com especialistas em finanças locais. Aquilo tem tecnicidades próprias, mas a orientação política qual é? É justamente procurar uma maior equidade no tratamento dos diferentes municípios. Hoje não é segredo para ninguém que há alguns municípios do país que têm saldos regulares, saldos médios nos bancos de muitas dezenas ou centenas de milhões de euros de saldo médio. E há outros municípios no país que não têm dinheiro para mandar fazer o projeto de uma obra. E depois, quando há candidaturas de fundos europeus e se pede o projeto, eles nem projeto têm porque não têm dinheiro para o projeto. E porque não têm dinheiro para o projeto, não fazem a obra. E cada vez estão mais pobres. Portanto, há aqui uma grande diferença na forma como os municípios vivem. Uns vivem com grande tranquilidade, diria eu, e outros vivem quase na pobreza. De que modo é que se pode fazer esse equilíbrio? Quer dizer, se puder... Temos que ver. Não quero adiantar, mas temos que ver. Há aqui que fazer uma perequação, porque é que uns municípios têm muito dinheiro e outros tão pouco? Por causa do imobiliário. A receita municipal está muito indexada ao volume e ao preço da construção. A grande parte da receita vem do IMI e do IMT. E, portanto, isso é que gera grandes volumes de dinheiro ou poucos volumes de dinheiro. Vamos ter que fazer aqui uma alteração para aproximar mais as posições, para que os municípios que não têm construção possam ter os seus mínimos. Sobre a questão dos empréstimos, eu quero fazer-lhe a questão da dívida dos municípios. Eu gostava também de dar aqui uma nota que é capaz de ser surpreendente para a maioria das pessoas. A maior parte das pessoas acha que nas câmaras municipais as contas estão muito desgovernadas, são os gastadores, e então em ano de autárquicas toda a gente gasta imenso dinheiro e as câmaras estão muito endividadas e não pagam a horas, etc. Já houve uma época em que o Anuário Financeiro dos municípios revelava isso. Mas tudo isto que eu estou a dizer já foi assim de facto. Mas com a mesma forma que é preciso lembrar que já foi assim, é preciso dizer que hoje não é assim. Os municípios têm contas equilibradas, contribuem positivamente para o saldo orçamental, portanto não há déficit no conjunto das autarquias, há superávit, e pagam a horas. A quantidade de municípios que pagam acima de 180 dias é zero. Portanto, nenhum município está a pagar acima de 180 dias. E os municípios que pagam acima de 60 dias são 15.
em 308 do país. Não vê então necessidade para esta alteração do teto do endividamento das autarquias proposto pelo Partido Socialista? Há uma área em que eu acho que precisa de ser mexida, que tem a ver com o seguinte: hoje há um nível de endividamento das autarquias, o limite de endividamento é um valor absoluto medido em euros, é o valor da dívida. Quer a dívida seja para pagar no próximo ano, quer seja para pagar ao longo dos próximos 10 anos. Portanto, o município não pode dever mais do que X, indexado ao valor das suas receitas, mas não leva em linha de conta qual é o serviço anual da dívida. E o que se passa, evidentemente, é uma coisa, é você dever da sua casa 100 mil euros e poder pagar ao longo de 10 anos, ou 20 ou 30, ou dever 100 mil euros e ter que pagar para o ano. Se tem que pagar para o ano, se calhar vai à falência. Se for para pagar em 10 anos, está tudo certo. Ora, esta diferenciação não existe no limite do endividamento municipal. E eu acho que nós precisamos, na revisão da Lei das Finanças Locais, mexer nas regras do endividamento. Não é para aumentar a capacidade de endividamento das câmaras, é para ajustar ao limite aceitável em cada ano. Se eu vou pedir um empréstimo, por exemplo, estamos a negociar com o Banco Europeu de Investimentos uma linha de crédito para que os municípios possam comprar terrenos e fazer obras de infraestruturação para áreas de acolhimento empresarial. Há imensos municípios do país onde, se chegar ao pé do Presidente da Câmara e lhe perguntar: arranje-me um lote para construir a minha fábrica, ele não tem um lote para lhe vender. Nem existe no Conselho. Ora, isto é inaceitável. E nós temos que criar condições, e vamos criar condições, para que os municípios possam endividar-se junto do Banco Europeu de Investimentos e comprar terrenos, fazer obras e fazer 10, 15, 20, 50 lotes no seu município. Este empréstimo não é para pagar num ano só. Ora, de acordo com as regras atuais, ele não pode endividar-se até mais do que X, independentemente de quantos anos tenha para pagar o empréstimo. Ora, isto não é correto. Portanto, vamos alterar essa parte do regime do endividamento. Nós estamos, uma pergunta final, nós estamos a gravar a uma segunda-feira, dia de abertura da Web Summit, estamos a gravar a uma segunda-feira por questões de agenda. Queria só, para terminarmos, perguntar-lhe se eventos como a Web Summit, na sua opinião, continuam a ser uma mais-valia para Portugal e para Lisboa? Não tenho dúvida que sim. Já não tem o mesmo grau de novidade que tiveram no passado, mas a importância tem. Tem importância. Eu acho que coloca Portugal no mapa europeu e mundial em termos de tecnologia, em termos de digitalização, em termos de inteligência artificial. Repare, as nossas startups têm vindo a crescer em número muito apreciado. Posso dizer-lhe que nos últimos 2 anos o número de startups em Portugal cresceu 30%. É muito apreciável, em 2 anos crescer 30%. E são empresas que pagam salários bem acima da média. O salário médio português, o salário médio líquido está agora em 1.300 euros, 1.298 euros, e a verdade é que as startups pagam 60% em média acima do salário médio. Ora, portanto, é bom que floresçam e que cresçam startups. E a Web Summit é um grande pretexto para trazer investidores a Portugal, conhecerem, contactarem com startups portuguesas que se dão aqui a conhecer e que têm, melhor do que qualquer outra nacionalidade, as nossas ficam com condições de poder receber mais investimento de investidores estrangeiros que vêm cá à procura de bons locais para investir. O nosso tempo foi. Antes de terminar, de qualquer forma, pedimos sempre aos nossos convidados que escolham um tema musical que, de alguma forma, lhes tenha marcado a vida ou de que gostem particularmente. Pedi-lhe, Sr. Ministro, que nos divulgue a sua escolha, explicando-nos um bocadinho melhor o que o levou a fazê-la. Olha, a música que eu mais gosto de ouvir, a música que eu ouço mais vezes, que eu tenho no carro e que ouço imensas vezes, agora menos, mas ouvia antes, é uma parte final da 9ª Sinfonia de Beethoven. Na parte coral tem ali uma zona de vozes com os sopranos do outro mundo, que eu penso para os meus botões e costumo dizer aos meus amigos que deve ser a música que toca no céu,
porque acho que não há coisa melhor não há música melhor do que aquela para nos transportar para um patamar diferente. E, portanto, olha, é a música que eu já ouvi centenas ou milhares de vezes. Se quiser passá-la para os nossos ouvintes... Vai passar com certeza esse trecho. Agradeço-lhe a sua presença. Fica então feita a escolha musical de Manuel Castro Almeida, Ministro da Economia e da Coesão Territorial, convidado esta semana do Dúvidas Públicas. O programa contou com o cuidado técnico de Beatriz Garcia, sonoplastia de João Campelo, a imagem de Lara Castro. Até para a semana.